Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Hoje, 1º de julho de 2024, fazem 30 anos que o real, a nossa moeda atual, começou a correr pelo Brasil. Muitos confundem que essa data também é a data que o Plano Real começou a ser de fato efetivo, mas o Plano Real começou a entrar em prática já em 1993. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para abordar esse tópico que é uma história muito recente. Muitos dos que estão me assistindo viveram o Brasil pré-Plano Real. Um Brasil que todo mundo tinha medo da maquininha de remarcação de preço, que acompanhava o congelamento de salário, as trocas de moedas, os congelamentos de preços também, entre outras questões que deixaram muito trauma na cabeça dos brasileiros. Eu mesmo nasci em 97, 3 anos após a instituição do real, e eu já peguei pãozinho a 1 centavo, já peguei uma economia diferente, e é justamente sobre isso, pra galera que não conhece e pra galera que conhece, eu vou falar sobre como o Plano Real mudou pra sempre o Brasil. Mas antes, vocês já sabem, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. E não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo eu deixo referências e também convido todo mundo que quiser se inscrever no grupo de WhatsApp História Mainstream, que me procure nas redes sociais ou coloque aqui as informações para saber nos comentários do vídeo. Mas sem lero-lero, vamos logo para saber como o real mudou tudo. Para falar do Plano Real, temos que falar um pouquinho do contexto. Desde a década de 80, o Brasil se colocava numa posição inflacionária gigantesca. Se a gente pega a série contando ano após ano na década de 80 e começo da década de 90, nós temos um grande gráfico mostrando como a inflação chegava na estatística das centenas e até milhares. A década de 80, muito comumente chamada pelos economistas como a década perdida, foi um ano que misturou tanto a inflação como as várias crises do Estado, envolvendo a moratória da dívida que o Brasil não conseguia sanar suas contas públicas, desemprego, crise cambial, a gente não tinha reservas internacionais, era uma bagunça. E muito disso veio de como o regime militar deixou a economia pra gente quando volta a democracia, principalmente pelos gastos públicos que a máquina militar colocava, assim como os vários inchaços que aconteciam dentro da máquina militar, justamente para estabilizar o governo. Quando o Sarney assume como sendo o primeiro presidente da redemocratização, já que o Tancredo faleceu antes de tomar posse, vários planos econômicos já foram visados para justamente tentar diminuir essa inflação. São os tempos dos já famosos Plano Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser, entre muitas políticas econômicas que, por mais que resolvessem a inflação por um pouquinho de tempo, nunca era algo duradouro e ainda não deixava máculas estruturais. Quando Collor assume sendo o primeiro presidente eleito de fato em 90, ele já começa o mandato com o Plano Collor, fazendo de fato uma terapia de choque na economia, dando como grande culpado da inflação e do resto dos problemas do Brasil o Estado e o seu tamanho, os seus gastos, o funcionalismo público, na forma deles chamados de marajás, pessoas que não trabalhavam e recebiam. E no Plano Collor ele justamente tenta fazer esse choque, confiscando as poupanças e, além disso, fazendo várias reformas estruturais que diminuem o papel do Estado e colocam o Estado brasileiro menos como produtor e mais como coordenador da economia. Claro, eu tô falando aqui muito de presidentes, mas políticas econômicas dependem muito de um jogo político que envolve a liderança de um presidente, a negociação com o Congresso, a pressão de setores da sociedade civil, como sindicatos, empresariado, indústria, assim como a própria pressão do povão que vai sair na rua para protestar, que vota e o seu papel numa democracia é o maior de todos, da própria imprensa. Então percebam que são vários atores que têm opiniões diferentes e que demandam negociação. E é justamente por isso que o problema da economia brasileira era tão complexa. Porque, de fato, muitos vão falar, principalmente economistas de esquerda, que o problema em si não estava enquanto o Estado gastava. Mas todo mundo concordava que do jeito que o Estado foi recebido após a redemocratização, recebendo muito esse entulho autoritário dos militares, a gente tem a noção que um Estado precisava mudar. Seja para a esquerda, amplificando cada vez mais os gastos sociais e fazendo, de fato, o que a Constituição de 88 pregava, no sentido de direitos sociais, o Estado garantido de saúde, educação e vários outros direitos, assim como muitos setores de direita lutavam justamente por uma maior diminuição dos impostos, por uma diminuição do papel do Estado. Então vejam que existem muitos lados e que eles estão presentes em vários setores. Ter essa noção política, inclusive, ajuda a gente a entender porque
alguns planos dão certo e alguns não dão. Até porque, quando a gente pega o do Sarney, por exemplo, que tinha grande apoio do Congresso, a gente vê que muitos planos foram feitos, mas a falta de viabilidade deles, no sentido de dar certo mesmo, acabaram custando muito do capital político do Sarney. A ponto de, em 89, quando os candidatos a presidente na década de 90 começam a se estipular, todo mundo batia no José Sarney. Quando o Collor faz o confisco das poupanças e o Plano Collor, ele opta por uma estratégia justamente de bater de frente com o Congresso e, ao invés de liderar, ele tinha uma atitude quase cesariana, no sentido de ele era o ditador que queria salvar a República, não negociando e fazendo coisas de comportamento muito imperativo. Que é algo mais imperativo do que o cara botar a mão na sua poupança? Então, justamente por isso, a gente tem essa dinâmica de que não deu certo o Plano Collor. Até mais ou menos junho de 90, a gente vê a volta da inflação, percebemos que os problemas eram muito maiores e que demandavam alterações estruturais que não iam só na canetada do presidente. O Congresso precisava participar. Só que o Collor não soube fazer esse jogo político e em 92 veio o impeachment, deixando então o seu vice Itamar Franco com o apoio do Congresso no sentido de governo de coalizão e salvação nacional para garantir de fato uma estabilidade política na nossa ainda frágil nova república. E a questão da inflação ainda era um dos maiores comportamentos porque Collor não matou. Collor justamente vinha com aquele papo de dar o tiro de prata na inflação com o Plano Collor e acabou que não aconteceu. Itamar, justamente nesse governo de coalizão, tinha um Congresso que o Collor não tinha e tinha também esse problemão e tentou fazer vários ministros da Fazenda darem os seus planos e suas políticas para a gente dar algum tipo de melhora. Ele não consegue, vários ministros passam e a gente chega no auge da inflação brasileira em 93, que ela chega a quase 4.000% ao ano. Eu não tinha noção disso até eu ir para a Argentina no começo desse ano e perceber de fato que é uma inflação acachapante no sentido de você precisar carregar muito papel moeda e que esse papel moeda não compra quase nada, o que altera justamente a vida dos mais pobres, já que o pessoal mais rico consegue ir para outras moedas, conservar patrimônio em ouro, em casas, em outros bens, enquanto o pobre depende muito do seu salário em papel moeda e se complica ainda mais. Então, em 93, com esse auge da inflação, a gente tinha não só inflação, tinha pobreza, tinha desemprego, tinha incerteza jurídica e econômica, todo aquele medo que eu não vivi, mas os meus familiares relatam. E eu tenho certeza que mesmo se você não viveu, você deve ter ouvido em casa o tanto que a economia pré-Plano Real era completamente em frangalhos, instável, complicada. E é tão instável que o Itamar, quando ele já se livra de 3 ministros da Fazenda, ele justamente convida o Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma carreira política já, primeiramente como sociólogo, mas depois como grande membro do PSDB, um dos principais nomes desse novo partido, fundado justamente em 89, para fazer essa questão na economia. O cara estava no Ministério das Relações Exteriores, fazendo negociações políticas com o resto do mundo, mas ele foi justamente incumbido porque o Itamar não tinha mais alternativa. A ponto de quando o FHC já assume, ele precisa mudar a moeda, que já estava justamente nessa ideia de inflação gigantesca, e aí a gente tem a última moeda antes do real, que é o Cruzeiro Real. Sendo que quando o Collor assume, a gente tinha o Cruzeiro. E antes disso a gente teve Cruzado Novo, Cruzado, o próprio Cruzeiro dos militares. Então é muito complicada como a gente recebia moedas diferentes em um período muito curto de tempo. Até chegar num momento, inclusive, que a gente não tem mais pessoas para colocar na nota, porque os próprios familiares de personalidades históricas não estão mais querendo colocar o nome da sua família nessas moedas que estão cada vez mais indo embora rápido. Até a gente chegar, inclusive hoje em dia, que a gente começou a colocar animais. Mas com o FHC assumindo o Ministério da Fazenda no meio de 93, ele já capitaneia a sua equipe econômica, que envolve pessoas como o Pedro Malan, que vai se tornar presidente do Banco Central e vai fazer esses alicerces estruturais da economia com o FHC. A gente vai ter o Wilton Frisch da PUC-Rio, que vai trabalhar como assessor econômico, que vai trazer Gustavo Franco, que vai ser secretário de Economia também. Temos o André Lara Rezende e o Pércio Arida, que justamente trabalhavam na negociação das dívidas brasileiras, já que muito da inflação vinha da dívida brasileira que o Estado fornecia. E tudo isso, galera, todo esse grupo econômico, a gente tem que entender que na economia não é simplesmente verdades absolutas.
a maioria das coisas envolvem questões políticas, seja na hora de estipular uma política, seja no tamanho dela, seja na forma que ela vai ser feita. E esses economistas escolhidos pelo FHC tinham uma índole mais de centro-direita, muitos deles ligados ao PSDB, muitos deles que compartilhavam ideários que depois vão ser chamados de neoliberalismo. E muita gente fala que o neoliberalismo não existe, eu tenho até vídeos aqui no canal sobre isso, explicando que de fato existe, mas não como muita gente pensa, e basicamente deve-se entender que esse liberalismo surge como resposta aos problemas estruturais da economia do mundo na década de 80 e 90, e tinham essa noção forte de diminuir o papel do Estado, mas ainda assim contemplando uma agenda social. Então essa galera tinha esse posicionamento e de fato recebia críticas de economistas de esquerda principalmente, e aí a gente pode colocar vários, como por exemplo a mais famosa, a Maria da Conceição Tavares, entre outros economistas da Unicamp. O próprio Bresser não apoiou tanto o Plano Real, o Beluso, e a gente vai colocando mais pessoas que vão criticando o que seria esse Plano Real. Justamente porque muitos entendiam não como um plano real, um plano de apenas mudar a moeda, mas sim como um plano de estruturalmente colocar o Brasil rumo ao neoliberalismo. É esse o motivo, por exemplo, que o PT não vota pelo Plano Real. A ideia que esse grupo de economistas reunidos pelo FHC coloca é justamente que com o diagnóstico. O problema da inflação brasileira reside principalmente em como o Estado gasta, mas não apenas na estrutura federal. Estamos falando de estados, de municípios, de serviços econômicos que acabam contemplando áreas e caças como áreas do funcionalismo público, muitos privilégios que muitos setores têm, tanto que nas primeiras reuniões que o FHC faz, a gente tem um outro economista que faz parte, também de grande importância, o Edmar Baixa, que ele vai escrever no chamado papelzinho azul, que virou quase um símbolo do Plano Real desde o começo, que já se devia fazer um grande ajuste fiscal em qualquer plano econômico que o FHC tivesse que fazer. Não à toa, a gente vai ter o começo do Plano Real estipulado em fases, justamente para evitar grandes choques econômicos, como aconteceu nos planos dos governos Sarney e Collor. E nisso, nessas primeiras fases, no caso da primeira, a gente vai ter um compromisso com o ajuste fiscal, baseado em 2 programas. O primeiro, o Programa de Ação Imediata, era um programa que se deveria, ao amparo federal, diminuir os custos da máquina pública e tentar passar no Congresso leis que diminuíssem o peso do funcionalismo público, assim como já encampasse políticas de controle de receitas, controle de gastos, privatizações. E o Itamar cacifou essas primeiras, porque num primeiro momento, como eu disse, o Itamar tinha esse amparo congressista, já que nós tínhamos um governo de coalizão nacional pós-Collor. Porém, justamente porque batia de frente com muitos setores e que, por sua vez, tinham representação em deputados e senadores, assim como vários setores da economia, essas votações eram complicadas, fazendo com que quando esse programa de ação seja estipulado, muitos programas de diminuição de custo, diminuição de gasto do Estado não vão para frente. O que na verdade passa são aumentos da carga tributária. E o mais famoso é o aumento de 5% na alíquota da maioria dos impostos e do aumento gigantesco do imposto de renda, e além do combate à sonegação para se aumentar o dinheiro do Estado. Junto com isso, nasce o Fundo Social de Emergência, pai da futura desvinculação das receitas da União, o DRU, que justamente, quando a gente fala desse fundo, é literalmente pegar os gastos que já eram estipulados por leis ou mesmo pela Constituição e desvincular, para o governo poder pegar esse dinheiro que antes tinha um destino certo e poder utilizar em outras áreas. Então isso era muito importante para o governo conseguir ter dinheiro, conseguir ter mais valor para a sua própria moeda, e era a base necessária para a política de valorização do que seria a próxima moeda, o real. E nisso, nessa primeira fase, muitos embates já aconteciam, sejam em jornais, sejam nas falas de economistas, sejam nos debates entre Lula e FHC. O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. O plano foi feito com cuidado, com muita objeção do PT, do PDT que atrapalharam, mas nós fomos fazer. Então isso era muito comum desde aquela época, não podendo esquecer que isso ainda está tudo acontecendo no meio para o fim de 93. É em 94 que vai nascer, em fevereiro, a segunda fase do plano, que já é a criação de uma moeda fictícia, a URV, Unidade Real de Valor. Ela era criada justamente como referencial para a economia brasileira funcionar, ainda fazendo a transição do Cruzeiro Real, que era a moeda comum e de fato a moeda brasileira,
essa unidade real de valor, para as pessoas terem um referencial de quanto o cruzeiro valeria em torno dessa aqui, como se fosse para inflação focar na unidade real de valor, e aí a unidade real de valor com o tempo viraria o real, fazendo então com que o que valesse o cruzeiro real valeria o RV, que valeria o real. Tanto que, quando acontece a terceira fase, hoje, 1º de julho, mas lá em 94, e o real nasce, ele nasce valendo uma unidade real de valor, que por sua vez seria 2.750 cruzeiros reais. E isso, mais ainda, era uma paridade com uma moeda forte, para justamente garantir que o real já nasça com bastante valor. E nisso nasce a paridade cambial, o câmbio fixo. R$1 valeria $1. É o momento do auge das importações, das viagens dos brasileiros para o exterior, justamente por causa que o ganho real da moeda real, ao se equiparar ao dólar, ganha muita confiança, o povo começa a ter uma noção internacional baseada numa moeda forte, o que é importantíssimo, é o que os argentinos fazem hoje em dia, por exemplo, para funcionar, usam o dólar como referencial, e nisso a inflação, de fato, diminui. Justamente porque esses planos econômicos acabaram valorizando a moeda de tal forma e o jeito que ela foi feita nessa questão da transição gradual do cruzeiro real para o real, a inflação já cai no primeiro mês e ela fica estável. Só que o plano real não acaba nisso. As políticas macroeconômicas de diminuir custos, de renegociar dívidas, tanto do Brasil com o exterior, quanto dos estados e dos bancos estaduais, foi justamente controlado. Então é o fim dos bancos estaduais, é o começo das agendas de privatização, justamente para diminuir essa máquina pública e fazer com que o real, ao longo prazo, funcione, a inflação não seja turbinada por gastos públicos. E claro, isso tem uma questão também política. Esses economistas acabam agradando certos setores da população que têm um ideário mais neoliberal de centro-direita e claramente isso é um novo paradigma que a gente coloca no Brasil. O plano real consegue estabilizar a economia, mas ele também cria paradigmas que fazem a máquina pública mudar bastante, ao ponto de quando o FHC vence como presidente em 95, ele justamente usa o real como pontapé inicial para outras mudanças estruturais que ele iria fazer, como a mais famosa deles, aí o que eu faço inclusive minha tese de doutorado sobre, a reforma do Estado que ele coloca, justamente mudando esse caráter da máquina pública brasileira para um caráter chamado de gerencial. A máquina pública conseguiu operar cada vez mais numa lógica de empresa, seja na questão da eficiência dos serviços públicos, seja nessa desculpa justamente de controle de gastos para você manter o plano real. E é curioso falar isso, porque obviamente o jogo político está lá. O FHC ele sai do Ministério da Fazenda após construir esses planos com os economistas, justamente porque se desse certo, ele iria sair como candidato e iria vencer. Era um diagnóstico muito comum na época. E não à toa ele vence em primeiro turno. Então é muito relevante entender isso. Não à toa, quem vai concretizar a transição do RV para o real não é o FHC. E por isso muita gente tem esse debate. Quem criou o real? Foi o Itamar? Foram os outros ministros, mas na prática o FHC faz o capital intelectual e reúne os economistas que fazem isso muito bem, ele ajuda muito na parte política, de negociação com o Congresso para as coisas que ele consegue e embora não resultou muito em diminuição do gasto, aumentou muito a máquina pública no sentido de aumento dos impostos e tudo mais, então o FHC tem essa responsabilidade, mas além disso, depois dele, no começo de 94, assume o Rubens Recupero, que vai ficar até setembro, mas é ele que de fato está lá quando o real nasce. E quando o Rubens Recupero sai, por causa que deu um escândalo muito grande no seu governo, no seu mandato como ministro, vem o Ciro Gomes, que também participava, ainda lá no PSDB, com as discussões do Plano Real, e quando o governo Itamar se encerra, é o Ciro Gomes que está lá como ministro da Fazenda dele. E aí o FHC vence as eleições que acontecem em 94 e aí nós temos o FHC com seu primeiro mandato em 95. E uma coisa a ser falada, o que ajudou muito a comoção popular de realmente voluntariamente, o que era uma coisa exigida por esses economistas. O real tinha que ser uma moeda natural, precisava ser voluntariamente querida. Não à toa, a URV como essa questão de referencial não foi uma coisa obrigatória pelo governo. As pessoas podiam optar a fazer essa transição do cruzeiro real e para o real, utilizando o RV como referência, e as pessoas com o tempo vão fazendo isso. Mas de fato, o Plano Real é uma obra de muitas mãos, é uma obra econômica, mas também
com uma agenda política por trás e que de fato muda o Brasil e felizmente para melhor. No sentido que a pobreza diminui consideravelmente, que o amparo macroeconômico do Brasil melhora e a gente realmente se equipara a países como Estados Unidos e Europa, e muita gente vai falar até quando isso é bom, até quando é bom a gente se alicerçar por esses países. É um debate. E aí a gente tem que se posicionar. Eu, por exemplo, gosto muito do Plano Real, eu gosto muito do caminho que o Brasil seguiu após disso. Embora, claro, temos engasgos e tudo mais. Mas e você? O que você acha desse novo paradigma que o Plano Real cria no Brasil? Você acha que o FHC realmente foi um bom presidente, ou pelo menos um bom ministro? Você acha, inclusive, que o Plano Real ainda suporta e hoje deveria mudar as bases dele para outro lugar? Será que já não fizeram isso em outros governos ainda na Nova República? Deixem nos comentários e principalmente as suas experiências com a hiperinflação. Eu adoraria saber como era a vida pré-Plano Real e o que vocês acham que mudou pós-Plano Real. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!